E aí, pessoal, beleza? Acabei de sair aqui de uma mentoria com um cliente que nos procurou aqui pelo canal. É um cliente já com um certo patrimônio, ainda mais na faixa dos 7 dígitos, e ele está mais preocupado em proteção, né? Ele veio com muitas perguntas sobre dólar e alocação no exterior, e eu acho que é um tema interessante. Eu até gostaria de fazer mais isso, né? Trazer os temas das mentorias para o canal, porque eu acho que aí pode ser a mesma dúvida que tu tem aí que está assistindo, ou possa ser interessante, né, também entender como que outras pessoas estão fazendo alocação e proteção de capital, né? Então, esse cliente veio com muitas perguntas sobre segurança de manter o capital no Brasil, como que seria a variação do dólar no futuro e quanto de capital ele deveria mandar para o exterior. Não só alocar em dólar, né, que isso dá para ser feito no Brasil, mas ele está mais preocupado também em mandar o dinheiro para o exterior. E hoje eu li uma notícia que a Avenue, que é uma fintech brasileira que tem uma operação nos Estados Unidos e que recebe capital de brasileiros, né, que querem internacionalizar, ela recebe transações de brasileiros em reais para deixar lá nos Estados Unidos em dólar. Ela acabou de anunciar que teve a captação recorde nesse mês. Então, muitos brasileiros estão seguindo esse movimento, né, e ter essa preocupação de manter o capital no Brasil, até porque a bolsa brasileira não está indo bem, vai de lado. E como o dólar caiu um pouco, né, tá na faixa de 5,42 agora nesse momento aqui, 22 de agosto de 2025. Alguns acham que pode ser uma boa oportunidade de dolarizar, mas é mais, eu acho que a preocupação, né, dos ruídos políticos. Tem uma eleição no ano que vem, então muita gente fica com medo e pensa em fazer essa dolarização aí. Bom, e eu vou falar aqui como que eu penso um pouco sobre dólar, tá? Eu sou formado em economia, tá? Sou economista formado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu, por ter estudado economia, eu sei que de dólar não se fala, tá? De dólar, na minha opinião, não se fala porque é uma variável impossível de prever. Talvez dá para tu ter uma ideia de que, ok, essa economia aqui, talvez, como ela tem mais inflação do que os Estados Unidos, a tendência é que lá no longuíssimo prazo, essa moeda desse país, que tem uma economia pior, mais inflacionária, essa moeda se desvalorize mais em relação ao dólar. Ok, beleza, isso na teoria é certo, só que a gente nunca sabe o que vai acontecer com o dólar. Eu vou deixar aqui na tela o print do gráfico dólar real na história do plano real, tá? Então, isso é só para começar aqui a minha teoria, para mostrar que como é perigoso tu dolarizar muito rápido e dolarizar totalmente teu patrimônio, tá? Não que eu seja contra isso, eu sou a favor, sim, mas eu vou falar qual é o percentual que eu acho que é o correto. Eu vou mostrar esse gráfico só para ter uma ideia de como a gente tem uma economia no Brasil que é totalmente comoditizada. A gente pode ter longos prazos de apreciação de capital, de apreciação de moeda também, tá? Isso pode acontecer. Isso tem acontecido agora, o dólar chegou a bater 6 e pouco, né? Acho que no valor mais alto o dólar chegou a bater 6,20 aí, né? Talvez até um pouco mais, não lembro qual foi o topo. E agora caiu, né? Para 5,42. Então quem comprou a 6,20 tá perdendo bastante agora em 5,42. Vou mostrar aqui o primeiro gráfico para vocês. Então, se a gente pegar o período da fundação do real até novembro de 2002, beleza, o dólar se valorizou muito em relação ao real, então saiu da paridade de 1 para 1 para 3,72, tá? Primeira grande movimentação aí, isso são 8 anos, tá? 8 anos de apreciação do dólar em relação ao real. Depois, se a gente pegar novembro de 2002 até aí março de 2015, tá? Foi um período de 13 anos de um real mais forte. Se alguém entrou nesse novembro de 2002 aqui, em dolarizar o patrimônio totalmente, teve talvez uma desvalorização muito grande do patrimônio, né? Pelo menos a valores de mercado, né? Então foram 12 anos de real mais forte. Óbvio que aqui houve os ciclos das commodities, teve um cenário econômico muito mais favorável para o Brasil. Beleza. E depois a gente tem um outro período que seria talvez aqui agosto de 2015 em diante, né, até dezembro de 2024, que foi o dólar se valorizando em relação ao real, e a gente tem aí um período de quase 10 anos, 9 anos, né? Então foram 3 grandes pernas, uma perna de apreciação do dólar em relação ao real, outra perna de apreciação do real em relação ao dólar e outra perna de apreciação do dólar em relação ao real. Então a gente teve só 3 eventos como esse na nossa história. O que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: tem que tomar um pouco de cuidado com essa dolarização rápida e excessiva por conta do medo, porque
que a gente não sabe. Eu acho que o dólar é mais forte que o real, óbvio, e que a nossa inflação sempre vai ser maior que a dos Estados Unidos, óbvio, beleza. Então daqui a 50 anos é óbvio que eu acho que o dólar vai estar mais forte. Só que, às vezes, o teu horizonte não é 50 anos, é 10, 20, 30. E a gente pode sim passar por uma década, não estou falando que é isso que eu acho que vai acontecer, mas isso é possível daqui para frente, por exemplo, num período de 10 anos em que o real se fortalece em relação ao dólar. Isso pode acontecer, são diversas variáveis, o câmbio ele é uma variável macroeconômica que é afetada por diversas variáveis, tanto como está se comportando o Banco Central de cada país. O dólar pode se enfraquecer por conta de diversos motivos, tanto políticos internos lá, quanto também muita impressão de dólar, né? E o Brasil pode, a taxa de juros começar a cair e mudar todo o cenário. Ou seja, não dá para saber o que vai acontecer, pode acontecer muita coisa, os commodities podem voltar à tona de novo, então tem que ter muito cuidado. Nesse momento a galera vem plantar o medo e falar para tu sair, ter saída fiscal do Brasil, botar todo o teu capital nos Estados Unidos ou em outro país de moeda forte, só que isso pode ser perigoso, porque a maioria dos casos que eu vejo, 90% dos casos, o passivo da pessoa, os custos da pessoa continua no Brasil. Então tu precisa rentabilizar o teu dinheiro em real, né, majoritariamente. Se o custo da escola dos teus filhos está em real, o teu custo de alimentos está em real também, o custo de moradia, aluguel está tudo em real, tu precisa valorizar o teu capital em real primeiro. Se tu dolarizar tudo e a gente ter uma ida, vamos imaginar aqui que o real vai para 4,50, né, o dólar real vai para 4,50. Cara, é uma desvalorização grande. Tu vai ficar dormindo mal, tu vai ficar vendo todo o teu patrimônio desvalorizar ali do nada 30%, né? Do nada, assim, por diversos anos, e isso não vai ser legal. Por mais que tu faça rentabilizar lá fora, não vai ser legal isso aí, tu não vai dormir bem. Então, o que eu recomendo? Para mim, eu não vi ainda uma melhor alocação do que 20 a 30% em dólar na carteira de um brasileiro, tá? Então, 70% da carteira tu mantém no Brasil, rentabilizando, existe como rentabilizar aqui no Brasil na faixa de 15 a 20% ao ano, né? Tu vai estar acima da inflação, tu vai poder ter outros títulos públicos ou ações, essas ações boas pagadoras de dividendos, tu comprar na hora certa e saber fazer valuation e vender na hora certa, tu consegue sim rentabilizar o teu patrimônio a 20% ao ano aí, mais ou menos. Não tô dizendo que é fácil, exige estudo, mas é possível. Aqui na nossa carteira a gente encontra os gestores que conseguem fazer isso, né, depois de uma análise criteriosa. Não estou falando que é todos que fazem isso, mas alguns conseguem. E a nossa carteira também de ações também consegue. Então, quem tiver interesse, só dá um clique aí na descrição da nossa carteira. Tamo junto, tá bem acessível aí para quem tiver interesse. É isso, aí essa é a nossa recomendação na nossa carteira. A nossa carteira recomenda, tem sim essa ponderação, disposição a dólar de no máximo 30% para um brasileiro. Só que aí tem uma outra conversa, que é a conversa de proteção de capital. É para uma pessoa que já tem muito patrimônio, ela não está mais tão preocupada em fazer esse patrimônio render e sim em protegê-lo, né? E aí sim vem essa preocupação de mandar o capital pro exterior, para os Estados Unidos. Eu vejo muita gente aí vindo com essa preocupação de querer mandar 80% do patrimônio para uma offshore ou para os Estados Unidos, ou 100%. Isso, na minha visão, tá errado. E também eu mantenho esse percentual de 30%, tá? É o que tem que ser feito para proteger o capital, porque tem diversos riscos ocultos aí que são difíceis de calcular, tá? O risco fiscal da Receita também ir atrás para tentar entender o que tu está fazendo com esse dinheiro. E o risco principal, né? Como se tu mandar tudo para fora, vai estar tudo dolarizado e tu tem esse risco cambial depois tu querer voltar o dinheiro para cá. Pode ser que o câmbio esteja em outro patamar, não sei. Pode ser que o dólar vá para 7, 8, se dê bem, sim, pode acontecer. Só que, como eu falei, câmbio não dá para saber o que vai acontecer. Quem faz essas previsões, que tá muito barato o dólar, que tá muito caro, não sei o que, pode ter certeza que ninguém sabe o que tá falando, tá? Dólar não dá para prever. A gente pode passar 10 anos agora aqui de real forte e dólar fraco. Não dá para saber, tá? Então é isso. Essa é sempre a conversa que eu tento tranquilizar o investidor, e com esse 30% alocado em dólar para quem quer manter o dinheiro no Brasil já é suficiente, e para quem quer proteger um pedaço do patrimônio, eu recomendo sim esse envio para os Estados Unidos, no máximo 30%, mas isso é só para cliente já que tem aí, é um cliente multimilionário, vamos dizer assim, né? Já construiu um bom patrimônio, está mais preocupado em proteção. Porque o cara que tá fazendo, o cara que é novo e está fazendo a construção do patrimônio, eu não vejo muito sentido mandar o capital para fora. Eu acho que pode desvirtuar um pouco o processo, e é melhor manter no Brasil e só
E a gente tem ativos aqui no Brasil que tu possa se expor a dólar, né? Existem ETFs, tu pode comprar em BDRs também, né? Existem fundos em dólar, tu consegue deixar aqui no Brasil o teu dinheiro totalmente exposto a dólar, né? Isso é tranquilo de fazer. E eu acho que para quem está construindo patrimônio faz mais sentido isso, e depois que tu já tem uma boa grana, pensar em mandar grana para fora em termos de proteção, beleza? Vai ter gente que vai ser contra isso, vai falar, o Brasil é isso, aquilo, sai fora, melhor ser do Brasil, mas não é tão fácil essa mudança aí, tá? Essa mudança de levar a grana para fora envolve uns riscos ocultos que ninguém fala, não é tão fácil assim. E tem a parte de residência também fiscal, não é tão fácil assim, tá? Tu deixar o teu dinheiro em outro país, às vezes aquele outro país vai começar a cobrar um imposto de renda que tu não viu, a porrada vai vir, tu nem sabe de onde veio, né? Tem questão de tu ter que morar no país também, em alguns casos. Enfim, não é tão fácil assim, e é uma decisão muito importante, eu acho que envolve também família, onde tu tá pensando em morar no futuro. Morar fora não é um negócio tão simples assim no longo prazo, eu acho. Eu sempre incentivo as pessoas a, quando jovens, ir morar fora para aprender. Eu morei fora também, aprendi, só que eu acho que morar para fora sempre é muito arriscado. Tu nunca vai ter um sentimento de pertencimento nesse lugar no longo prazo. É muito perigoso isso. A galera enfeita muito essa ideia, mas quem viveu mais tempo fora sabe muito bem desse risco aí, tá? Então é isso, pessoal. Só peço aí para quem tá curtindo os vídeos, dá like aí, se inscrever no canal. E quem tiver interesse em fazer essa mentoria personalizada, eu vou deixar o link do WhatsApp na descrição. A gente pode fazer uma mentoria de acordo com o que tu precisa, pode ser uma análise de carteira, análise de perfil, indicação para estudos, ou simplesmente fazer essa gestão do teu patrimônio, né, como um consultor financeiro ao longo do ano, para ir indicando o que deve ser feito com capital de acordo com o teu perfil. Eu sou analista CNPI, não tenho ligação com nenhuma entidade financeira, totalmente independente, e vou sempre buscar o que é o melhor para ti de acordo com a minha experiência e meus estudos. Beleza? Tamo junto aí.